Enquanto isso, militantes, apoiadores e políticos participaram da festa de 44 anos do PT. Alguns fizeram até fila na entrada de um centro de convenções em Brasília para tirar foto com o presidente Lula de papelão, contou o Lucas Borges Teixeira no nosso site. O Lula também apareceu, não de sol de papelão, também o Lula em carne e osso, pouco depois, e a competição por selfies com ele, claro, foi ainda maior. O evento reuniu o presidente, parte dos ministros e medalhões do PT, do passado e de hoje, com samba e uísque. Só que uma ausência foi sentida, Carla, a ausência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É isso, Diego. O Haddad, a gente sabe aqui que no entorno do Lula, todo mundo fala que se ele estiver bem de saúde, ele é o candidato à reeleição, né? Mas tem um monte de nome que já se coloca. E o Haddad é sempre o mais natural dele, disputou em 2018 no lugar do presidente Lula e é sempre visto como esse sucessor natural. E uma figura importante no partido. Às vezes, um pouco, a relação com o partido é um pouco polêmica. Mas o fato é que o Haddad, ele ficou trabalhando, Diego. Amanhã a divulgação do relatório de despesas e receitas, uma sinalização importante para o mercado em busca da questão da meta fiscal que o ministro da Economia persegue pela meta fiscal zero, e aí ele se enrolou ali no Ministério da Saúde, desculpa, da Fazenda, e não conseguiu ir na festa. E sim, muita gente sentiu falta aí dessa presença ali nos corredores da festa, inclusive destacaram também, né, a presença que já não é mais tão estranha assim no ninho petista, mas se a gente falasse dela uns anos atrás, iam achar que a gente estava maluco. Geraldo Alckmin, chamado de companheiro por Lula e por vários petistas na festa, sendo também super tietado depois do Lula ali, muita gente tirando foto com Alckmin, cenas que a gente não imaginaria ver, né? E aí, a ausência do Haddad foi sentida por muita gente, e aí que destacou um outro personagem também que a gente vem destacou há umas semanas atrás, que fez uma outra festa aqui em Brasília, que foi o Zé Disseu, que volta aí, tenta se reabilitar na política e volta, então ele estava aí na festa, foi um dos nomes também bastante cortejado aí nos bastidores. E aí eu acho, assim, aquela coisa, para o Haddad, quando não dá, eu conversei com algumas pessoas do Planalto e do Ministério da Fazenda sobre essa ausência do Haddad, e quem quis minimizar um pouco falando, já começam a querer fazer intriga de que ele brigou com a Glaze e não quer ir no PT, já começam a fazer um monte de intriga e milhões de teorias da conspiração, mas aí eu acho que para o Haddad acabou ficando bem na fita, no seguinte sentido, de que ele falou só, estava trabalhando, né? Enfim, estava trabalhando até tarde, o ministro da Fazenda ontem, e aí perdeu samba e uísque que rolou aí na festa de 44 anos do PT, que tinha entre os objetivos, Diego, é bom a gente destacar também, receber recursos para a legenda, né? Então, É. os ingressos eram pagos, não eram baratos, tinham algumas faixas de preço, mas era uma festa de celebração de 44 anos do partido e que visava arrecadar recursos para a legenda, Diego. Pois é. E aí, Cocho? 44 anos do PT, Haddad fora da festa, mas alegou que estava trabalhando, né? Uma boa justificativa. Ele pode alegar isso. Alguém precisa trabalhar no governo, né? Ele pode falar isso. Agora, a festa me deu. Eu vi algumas imagens ontem à noite, me deu uma impressão assim de que quase todos que estavam no palco, né, a cúpula dirigente do partido, eh, a maioria ali era da minha faixa etária. Isso não é bom, né? Me deu a impressão de que o partido envelheceu, né? Aos 44 anos, né? 44 anos com um corpinho de 60. Né? É, É o seu caso, coach. é o meu caso. É, ele Você tem um lembrou corpinho de muito, 44 anos. lembrou muito um programa chamado Baile da Saudade, com Francisco Petroni, que não é do tempo de vocês, na TV Cultura, né? Que era um programa musical para a terceira idade. Me chamou a atenção que o PT perdeu os discursos e as bandeiras originais, né? O Lula fez um discurso pupurri, falou de vários assuntos, da guerra em Gaza, atacou Israel de novo, falou do Daniel Alves, mas eu não senti ali um entusiasmo verdadeiro, sabe? Então, parecia todo mundo muito sério. Enquanto o Lula discursava, todo mundo ficava olhando para ele muito sério, esperando que ele fosse fazer alguma grande revelação que não aconteceu, né? E aí me deu a impressão também que virou um partido eleitoral como os outros, né? Perdeu.
o carisma que tinha de ser um partido novo, diferente, que atraía a juventude no começo, né? Que eu vi o PT nascer lá em São Bernardo, né? No palco, o que mais me chamou a atenção foi o Zeca Dirceu, era o mais animado, que vem a ser filho do Zé Dirceu, que foi a grande estrela da festa, né? Ele não conseguiu nem ficar sentado de tanta gente que ia lá pedir autógrafo. Ele virou um popstar, né? Tirar fotos, essas coisas. Quer dizer, foi a grande estrela depois do Lula, é claro, né? Mas não foi, como outras comemorações do PT, uma coisa que levantasse o ânimo da militância. Me deu essa impressão, sabe? É um momento realmente difícil que o partido, o governo e o Lula estão passando, né? Mas eu espero que isso passe. Thales. Deixa eu fazer um comentário. O Claro. coach, quando ele coloca que ele viu essa questão da geração dele aí, né? Eu acho que assim acaba que evidencia um pouco, né, coach, que é a dificuldade do partido de renovar os seus quadros, né? Não tem Exatamente. uma juventude forte de lideranças. A gente vê, é isso, a liderança, a grande liderança é o Lula, e a principal ausência sentida é o Haddad, que é colocado como o seu sucessor. Mas em termos de liderança jovens, o partido evidencia isso no seu aniversário, né? Falta nomes e falta personagens para ocupar esse espaço mesmo, né? É Thales. verdade, Carla. Eu vou escrever sobre isso domingo, tem a coluna quinzenal, exatamente sobre isso, a falta de renovação. E você vê o Haddad, que é o sucessor natural e o único nome da nova geração que despontou nos últimos anos, né? Ele vive aos trancos e barrancos com a direção do partido, né? E eu penso o seguinte: se não for ele, quem poderia ser? Não tem outro. No governo de São Paulo em 2026, não sei se o Thales consegue ver algum nome competitivo no PT que possa disputar. Já não tinha agora para a eleição da prefeitura, na eleição municipal, tanto que está apoiando o Boulos do PSOL, né? Realmente, eu acho que esse é o grande problema do PT hoje, a falta de renovação, de tudo, não só da cara das pessoas, da idade, né? Mas do discurso, das bandeiras, né? E isso está sendo paulatinamente roubado pela direita, do Nicolas Ferreira, por exemplo, sabe? Que é um sucesso. Ele foi outro dia no Palácio, no lançamento do programa do Lula, né? De escolas federais e tal, e foi o cara que mais brilhou lá, todo mundo foi pedir autógrafo, brincar com ele. Isso que o PT não consegue descobrir essa juventude, que está surgindo aí nas redes sociais, né? O PT Exato. está fora disso. Thales. Olha, primeiro, a gente já ouviu muito, ouve muito aqui em Brasília, a Carla, o Couto, eu. Quando o cara falta a um evento, ele diz assim: eu não pude, eu estava trabalhando. Né? O cara não foi porque não quis ir, e não quis ir por quê? O último evento do PT foi o Zé Múcio, por exemplo, ministro. E passou um constrangimento de ouvir Rui o Falcão. Rui Falcão dizer a ele que queria que ele saísse do governo. Quer dizer, é um constrangimento, um negócio que, é, fora uma certa falta de educação, é um constrangimento. O Haddad não quer passar por esse tipo de constrangimento, não quer se submeter a isso. Então, podendo não ir, podendo dizer que está trabalhando, ele vai dizer que está trabalhando e não vai lá. E PT, saudações. Isso é o primeiro ponto. Por que o Haddad não foi? Não foi porque não quer passar saia justa, como passou o ministro da Defesa, o Zé Múcio. A outra questão é a questão da esquerda no Brasil e no mundo inteiro. O PT não é mais um partido de socialista, ele é um partido social-democrata. Então, quem tinha aquela juventude da época do Couto, minha, etc., que era entusiasmada, etc., com ideias novas, etc., essas ideias já não são mais tão novas e já estão sendo colocadas em xeque por uma série de questões. Então, acaba que perde um pouco mesmo perdeu-se no Brasil e no mundo muito da graça que tinha a esquerda. E o PT está vivendo isso, essa transição para se tornar um partido social-democrata. O partido que era social-democrata, que era o PSDB, acabou, praticamente acabou. Não existe mais
aquela social-democracia clássica, né? Não existe. Se misturou, o PT pegou essa turma que é meio. Tem gente como o Haddad, que tenta uma sobrevivência de ideias sociais dentro de um mundo capitalista e pronto, é o que está se tendendo, é o que temos por aí. E isso tira um pouco o entusiasmo, sobretudo da juventude. E por isso. E a terceira coisa é que o próprio Lula nunca incentivou a formação de novos quadros no PT, nunca incentivou a formação de um sucessor dele. O Haddad está sendo agora colocado, tal, mas o cara que estava pronto para ser o sucessor do Lula é até um pouco ressentido, né, com o Lula em várias coisas, é o Zé Dirceu. É o Zé Dirceu que seria o sucessor natural do Lula, dentro do PT. O Zé Dirceu é a bandeira, o militante do PT vê no Zé Dirceu a bandeira do PT. E essa bandeira do PT, ele não vê o Lula dando força para ela. Então, aí você vê essa dissonância entre a presidente do PT, que é e o Lula, e o governo Lula, que é um governo de frente. E o Lula não pode se voltar para o PT completamente como o PT gostaria. Sim. É isso, pessoal. E o presidente Lula voltou a cobrar os ministros hoje. Foi durante um evento em Ceilândia, no DF. A gente separou esse momento. Vamos ver. Vamos lá? Cadê? Todo mundo aqui tem a obrigação de colocar esse programa Juventude, Plano de Juventude Negra Viva, no cotidiano do discurso de vocês. Porque se cada um falar apenas aquilo do seu ministério, as pessoas não sabem. Sabe? Se cada um só falar das suas coisas do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o Plano Juventude Negra nos seus discursos, em cada cidade, em cada estado, em cada fórum, para as pessoas saberem o que é. Pois é, Carla, é uma cobrança que o presidente Lula já fez naquela reunião ministerial e volta a fazer hoje também aos ministros para destacarem a agenda positiva também. É isso. Sabe uma coisa que o presidente Lula repete muito, né? Ele diz que quem está no governo 4 anos, o outro que está esperando para a próxima eleição, demora, mas para o governo passa rápido. E o presidente Lula, ele costuma dizer que ele conta os meses, assim, olha, passou 1 ano e 3 meses já do nosso governo, precisamos mostrar resultado. E aí essa cobrança é porque são programas que são transversais, né? Programas que atingem diversas áreas, diversos ministérios, como da igualdade racial, como direitos humanos, e que ele pede que esses ministros atuem de forma conjunta para que as mensagens do que o governo está fazendo nas áreas sociais cheguem na ponta. Então ele faz essa cobrança em mais esse evento que foi aqui próximo a Brasília, né? Quer dizer, em Brasília, aqui em Ceilândia, e aí ele continua, enfim, essas cobranças públicas para que mostrem o resultado, porque a gente lembra, né? O presidente Lula, a comparação com o governo passado, tem muito mais ministérios que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha praticamente sucateado em áreas como cultura, a própria educação, essa questão dos direitos humanos. Então, o presidente Lula cobra que mais do que o trabalho, que se saiba vender esse trabalho de forma conjunta para que a população saiba o que o governo está fazendo, porque a avaliação aí do governo é que a comunicação não está chegando na ponta, né, Diego? Coach, a gente falou sobre isso essa semana. É verdade. Isso me faz lembrar uma frase que o Duda Mendonça repetia muito no primeiro governo, que era o grande marqueteiro da época, era um gênio, Duda Mendonça, com todos os problemas que ele teve, enfim. Mas ele dizia o seguinte: olha, metade é o que a gente faz, é o nosso trabalho. E a outra metade é como a gente vende o nosso trabalho, né? Só que a comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. E eu acho que esse é o grande problema no momento. Quer dizer, o governo está falando uma língua que as pessoas não estão entendendo. E não adianta você fazer muita propaganda, falar muito, fazer discurso, se a realidade não bate com aquilo.
sabe? A questão da comunicação é uma consequência. Geralmente, quando as coisas não vão bem, a culpa é da comunicação. Isso é sempre assim em qualquer governo. Mas a verdade é que você precisa saber o que você tem para vender, o que você fez, qual é o trabalho que você tem para apresentar, para depois vender, né? Para não ser propaganda enganosa. Não é só a comunicação que é problema no governo. Eu acho que é uma coisa que o Hélio Gaspari escreveu domingo na coluna dele. O Lula precisa cuidar melhor da quitanda, sabe? Ir menos para o exterior, se meter menos em brigas internacionais e tal, e cuidar da quitanda. Sabe? Trocar o que tiver que trocar de ministros, acho que está na hora de acertar isso, porque tem ali uns cacarecos, que, pelo amor de Deus, esse ministério, se comparar com o primeiro governo, é uma vergonha, sobra meia dúzia, né? E no primeiro governo tinha gente boa em todas as áreas e que tinha o que falar. Não adianta você dizer para o ministro, você tem que falar no governo. Eu falei, o cara não tem o que falar, pô. Não adianta cobrar de quem não tem condições de fazer. E, nesse caso, tem que fazer mudanças no governo. Aí é o presidente que tem que fazer.